O filme começa com Alice, uma mulher de 30 anos, em um quarto de motel. Ela recebe uma ligação de seu marido Eric e corre para o banheiro. É 2 da manhã e Eric a cumprimenta com carinho, lembrando que eles têm uma consulta com um médico para tentar ter filhos naquele dia. Eric não sabe que sua esposa está traindo ele com John, que é seu colega de trabalho e melhor amigo. Na cena seguinte, Alice e John saem do motel e voltam para a estrada. Durante a viagem, fica claro que Alice e Eric estão tendo dificuldades para ter um filho, mas Eric é muito compreensivo e carinhoso com ela. De repente, John percebe que a gasolina está acabando, o que é estranho porque ele lembra de ter enchido o tanque no dia anterior. Mesmo assim, ele para em um posto de gasolina que encontra no caminho para resolver isso. Enquanto John está colocando gasolina, Alice vai até a lojinha do posto para pegar um café. Ao mesmo tempo, dá para ver que o carro está vazando gasolina, explicando por que acabou tão rápido. Perto do posto tem uma placa grande que diz: "Deus está aqui agora". Dentro da loja, Alice vai até o caixa para pagar, mas não tem ninguém lá, então ela deixa o dinheiro no balcão. Nessa hora, ela vê algo terrível. Tem sangue espalhado nas paredes. E quando ela tenta sair, alguém que ela não conhece atira no braço dela. "Ei! O que você faria se ficasse preso em um mercado com um atirador do lado de fora?" O filme que vou fazer o resumo chama Night of the Hunted. É um filme muito bom e tenso que mistura drama, terror, mistério e suspense. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de assistir filme dublado, sinto te informar que só tem legendado. Antes de entrar no resumo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Logo depois, vários tiros são disparados na direção dela. Com muita dor, Alice consegue se esconder em um lugar seguro, mas ninguém ouve seus gritos por ajuda. John está no carro ouvindo música muito alta, então ele não faz ideia do que está acontecendo dentro da loja. Alice amarra um pano apertado no braço machucado para estancar o sangramento e olha um pouco para fora. Do nada, uma bala passa perto dela e ela percebe que o atirador está em cima da placa grande. Agora ela está em uma situação muito difícil. Está presa por causa de um atirador que não conhece, e seu amante está lá fora sem saber de nada. Alice decide tentar pegar seu celular que está a alguns metros dela, mas quando ela está quase alcançando, o atirador destrói o celular com um tiro. Alice, sem soluções, começa a procurar outras formas de sobreviver. Ela olha as câmeras de segurança e vê que tem uma porta para sair. De repente, ela ouve alguém falando. Quando ela olha em volta, encontra um rádio em uma mesa perto dela. É perigoso tentar pegar o rádio porque o atirador pode ver aquele lugar, então Alice faz um plano com cuidado. Ela joga pacotes de salgadinho no ar e quando o atirador atira neles, ela corre e pega o rádio. Alice pede para o homem chamar a polícia, enquanto ele pergunta sobre a esposa dele, Amélia. Enquanto isso acontece, John vê que a gasolina está acabando de novo e finalmente descobre o vazamento no tanque. Como Alice está demorando muito, ele vai até a loja ver o que está acontecendo. Infelizmente, assim que ele vê ela, não deu nem tempo de Alice avisar John direito, e o amante leva um tiro no pescoço. John cai no chão pedindo ajuda para Alice, mas o atirador atira nele de novo e mata ele. Depois dessa cena horrível, Alice tenta pegar o rádio de volta, que tinha caído num lugar aberto, usando um cabo de vassoura. Alice diz seu nome para o homem no rádio e conta o que está acontecendo na loja. Quando o homem pergunta de novo sobre Amélia, sua esposa, Alice diz que não vê mais ninguém na loja. Ouvindo isso, o homem liga para a polícia pedindo ajuda na mesma hora. Ele diz para Alice que a ajuda vai chegar em 15 minutos. Alice fica aliviada e agradece o homem e pede para ele continuar na linha. O homem pergunta o que Alice está fazendo de madrugada com um amigo dela. A gente descobre que Alice trabalha cuidando das redes sociais de uma empresa que faz remédios. Ela está voltando para casa depois de ir em uma reunião importante com o amante. Alice chora falando que acha que John está morto. O homem dá uma risada sinistra e disse que deve estar mesmo, depois dele ter acertado a cabeça de John. Alice fica apavorada. Mas como se não bastasse, o homem ainda fala que se Alice não quiser conversar com ele, ele vai descer até lá. Olhando a loja, Alice vê alguns botões de luz e pensa que se a loja ficar escura, ela terá mais chance de fugir. Alice pega algumas coisas e começa a jogar nos interruptores, mas não consegue acertar. Nessa hora, ela percebe que a prateleira onde está escondida tem rodas. Alice move a prateleira devagar e se desvia dos tiros. Ela consegue pular e apaga as luzes da loja. No balcão, Alice vê um telefone.
mas não tem sinal. Ver o botão de alarme, mas não funciona. Ela então vê a chave do carro na mão do amante no chão. Vai devagarzinho e pega a chave. Alice ativa o alarme no carro, tentando alertar alguém que passa. O atirador atira no motor ao mesmo tempo que passa um carro, mas não percebe nada. Depois de um tempo, Alice tenta falar com outra pessoa no rádio, mas só consegue falar com o atirador. O atirador diz que só tem ele, Alice e Amélia ali. É nessa hora que Alice descobre que Amélia está morta, e o assassino conta que matou a própria esposa porque ela estava traindo ele. Quando Alice ouve isso, fica ainda mais assustada, porque ela também está traindo seu marido. Ela pensa que talvez seja por isso que o atirador está atrás dela, ou talvez ela só esteja no lugar errado, na hora errada. O machucado de Alice está ficando muito feio, então ela usa álcool para desinfectar e usa cola para estancar o sangramento. Depois de um tempo, Alice usa um espelho com um suporte improvisado para tentar achar o assassino. Nesse momento, ela vê um carro chegando no posto e um homem chamado Doug sai dele. Ele entra na loja procurando por Amélia, sua namorada. Quando vê ele, Alice grita para ele se abaixar, avisando que tem um atirador perigoso por perto. Ela acha que Doug é o homem com quem Amélia estava traindo o marido. Alice pede para ele chamar a polícia, mas Doug esqueceu o celular no carro. Alice conta que a namorada dele foi morta pelo marido, mas Doug fica chocado e diz que o assassino está mentindo porque Amélia nunca foi casada. Quando Doug chega perto do balcão, Alice percebe algo estranho. Desde que ele entrou na loja, o atirador ficou quieto, não deu nenhum tiro. Isso faz ela desconfiar que Doug pode ser o assassino, mas ele continua dizendo que não é. Doug explica que ele e Amélia trabalham durante a noite e ele só veio ali para ver a namorada. Alice fica confusa e não sabe em quem acreditar. Ela ainda está desconfiada de tudo. Então, Doug fala para ela conversar com o assassino, dizendo que ligou para a polícia. Alice tenta falar com o atirador no rádio, mas ninguém responde, deixando-a mais desconfiada ainda. Com o tempo passando, Alice pede para Doug ir até o carro dele e pegar o celular para provar que não é o atirador. Ela diz que vai tentar distrair o atirador com lanterna. Doug está com muito medo dessa ideia porque parece muito perigosa, mas quando Alice insiste muito, ele acaba aceitando. Doug, com muito medo, vai esgueirando pelos cantos para evitar ser visto pelo atirador, enquanto Alice distrai com a lanterna. Mas quando ele chega no carro e tenta pegar o celular no suporte, ele leva um tiro e morre. O celular dele também é destruído. Isso prova que ele estava falando a verdade o tempo todo. Não era ele o atirador. Alice fica arrasada porque mandou o coitado do Doug para a morte, e agora suas chances de escapar também acabaram. O verdadeiro atirador volta a falar no rádio e diz que ela é uma assassina. Ela mandou o Doug fazer algo que sabia que ia matá-lo. Alice pergunta por que o atirador está fazendo isso. O atirador então diz que quer saber a verdade, depois que descobre que Alice foi para a reunião farmacêutica. Ele está muito bravo com o jeito que ela faz remédios que afetam a vida de muitas pessoas. Alice diz que sua empresa faz remédios e ela só divulga, mas o atirador diz que é ainda pior. Ela é quem espalha mentiras dizendo que os remédios são bons. O atirador também diz saber onde Alice trabalha e diz que ela é egoísta, que subiu na empresa passando por cima dos outros e merece morrer. Esse homem revoltado diz que Alice acusou falsamente um homem de assédio sexual para subir na empresa. O homem foi demitido e ficou sem dinheiro para cuidar da filha doente. Enquanto ele continua falando no rádio sobre alguém que pode ser ele mesmo, Alice vê vários guarda-chuvas perto do balcão e começa a planejar algo. Nem dá para saber se esse homem no rádio era mesmo o marido de Amélia, já que Doug disse que era mentira. O atirador talvez estivesse mentindo para pegar Alice e matou Amélia só porque precisava que ela estivesse morta para mentir sobre ser o marido traído querendo vingança. Não dá para saber se ele planejou atacar Alice ou se foi só um acaso, ela estando no lugar errado na hora errada. Enquanto o atirador continua falando, Alice arruma alguns guarda-chuvas, mas quando ele percebe o que ela está fazendo, atira várias vezes no posto. Por sorte, Alice consegue chegar na porta dos fundos, mas ela está trancada. Alice procura coisas para quebrar o cadeado e tenta arrebentar ele, mas não consegue. Depois de um tempo, ela vê um homem chegando no posto para abastecer. Mas quando o cartão de crédito dele não funciona, ele vai embora. O atirador não atira nele, dizendo que não é psicopata e só mata quem deve. Alice fica muito emocionada e tenta convencer o atirador a deixar ela ir. Ela conta que não consegue engravidar e isso já está causando problemas no casamento dela.
Mas o atirador surpreende ela dizendo que já sabe que ela está traindo o marido. Ele briga com Alice por ser irresponsável, dizendo como uma mulher que está saindo com o amante de madrugada quer ter filhos. O atirador disse ainda mais, que aposta que Alice abortou para não engravidar. Tudo isso se confirma quando Alice disse que não quer ter uma criança para sofrer o que ela sofreu e passar pelo que ela passou. Nessa hora, ela vê uma viatura de polícia vindo rápido para o posto, mas infelizmente passa direto sem parar. Alice aproveita a distração para sair da loja e ir devagar até o carro de John, enquanto o atirador fica perguntando onde ela está. Mas quando ela tenta entrar no carro, o atirador atira nela e Alice tem que voltar correndo para a loja. Na corrida, ela leva outro tiro, dessa vez na perna. Alice sente muita dor e está quase desmaiando, mas ela consegue fazer um curativo no machucado, que para o sangue por um tempo, enquanto o atirador continua falando sobre a humanidade. Alice vê um uniforme de um homem chamado Henry. Parece que ele foi mandado embora algumas semanas antes, mas as coisas dele ainda estão ali, incluindo uma foto dele com a filha. Ela pega uma serra e tenta cortar o cadeado, mas acaba machucando a própria mão. Irritada, ela pega o rádio e diz que matar ela não vai resolver os problemas dele. Ela chama ele de Henry e diz que entende a vida dele. Mas depois de um silêncio, o atirador só pergunta: "Quem é Henry?" Logo depois, outro carro para no posto. Um senhor de idade sai para abastecer, mas ele vê o corpo de Doug e fica apavorado. O atirador percebe e mata o senhor na hora. Para piorar, a esposa do senhor também sai do carro, e mesmo Alice tentando avisar ela para se esconder, não dá tempo. O atirador mata a senhora também. Assim, um casal de idosos é morto brutalmente na frente um do outro. O assassino então diz para Alice que os dois são parecidos. Os dois são sobreviventes. E que ela vai passar para o filho que ainda não teve. Alice diz que eles não são parecidos e conta que escolhe não ter filhos para que eles não fiquem deprimidos e virem covardes que se escondem no escuro matando pessoas inocentes como o atirador. Mas nessa hora, ela vê uma menina chamada Cindy no carro. Depois de ver os avós sendo mortos, ela está com muito medo de fugir. Alice fala com o assassino e pede para ele não machucar a criança. Ele responde que se quisesse matar ela, já teria feito. Ele pergunta se Alice daria sua vida por Cindy. Alice diz que sim, sem pensar duas vezes, e o atirador dá 2 minutos para ela fazer a menina ir embora. Ela pede para Cindy correr para a estrada, mas mesmo Alice insistindo muito, não consegue convencer ela. A menina, com muito medo do escuro, corre para dentro da loja. Sem outras opções, Alice faz uma barricada na porta e começa a serrar o cadeado do portão dos fundos. Nessa hora, o assassino finalmente desce da placa e vai andando para a loja para terminar tudo. Depois de um tempo, Alice consegue cortar o cadeado, mas fica desesperada quando vê que tem outra porta trancada atrás. Agora, ela não tem escolha, precisa enfrentar o monstro. Ela esconde Cindy rapidamente, pega qualquer coisa que possa usar como arma e se prepara para lutar. Logo, o atirador entra na loja e começa a procurar. Ele pergunta para Alice: será que foi o marido traído que mandou ele ali? Será que é um colega que foi demitido injustamente para ela roubar o emprego dele? Ou talvez seja um pai sofrendo porque perdeu a filha por causa dos remédios da empresa dela. Quando ele chega num canto, Alice pula nas costas dele de surpresa e enfia uma barra e uma faca nele. Mas não é suficiente para derrubar o atirador. Ele bate em Alice e os dois começam a brigar enquanto ela tenta tirar a máscara dele. Enquanto Cindy ouvia a briga de um canto, um tiro é ouvido e Alice cai no chão, parecendo morta. O assassino vai até onde a menina está escondida e acha ela. Ele tenta tirar a máscara para mostrar seu rosto, mas Alice aparece de repente. Ela usa suas últimas forças para bater nele com um extintor de incêndio. O atirador tenta levantar, mas ela bate de novo, deixando ele parado. Ela arrasta ele até uma máquina de prensar e coloca ele lá, tentando o tempo todo descobrir quem está atrás da máscara. Mas antes que ela possa ver quem é, a máquina esmaga a cabeça dele de um jeito horrível, terminando toda a história. O problema é que Alice nunca vai saber quem era o assassino. Os motivos dele também ficam sem explicação, o que é o maior mistério do filme. Alice perde todas as forças, deita no chão e morre devagar. Cindy vê todas essas coisas terríveis acontecerem. Na última cena, a menina sai da loja e começa a andar pela estrada. O sol está nascendo e a menina é a única que sobreviveu a toda essa violência terrível. E assim o filme acaba. Qual a nota você dá para esse filme? E quem você acha que é o assassino? Escreva sua opinião no comentário. E não se esqueça de ativar o sininho.
e deixar o like para receber os melhores resumos.